O IPVA terá em 2022 aumentos exorbitantes. De quem é a culpa? Os estados têm alguma responsabilidade? Para onde vai o dinheiro do IPVA? Por que é um imposto que nunca vai acabar? Essas e outras respostas nesse vídeo aqui. Eu sou o professor Carlão, seja muito bem-vindo ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Olha só, antes de falar do assunto do vídeo, quero convidar você que é educador de trânsito, trabalha em autoescola, trabalha com sala de aula e a temática trânsito, a fazer o curso de formação de multiplicadores em educação para o trânsito. O curso está muito completo, torne suas aulas mais incríveis com um curso feito por mim e que com certeza você vai aprovar. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, a primeira coisa importante de ser dita é que o IPVA é constitucional. Está prevista na nossa Constituição a existência desse imposto, por mais injusto ou até abusivo ele possa parecer. O imposto sobre a propriedade dos veículos automotores já está dizendo, nós pagamos o imposto pela posse de um veículo, por sermos proprietários desse veículo. Muita gente, inclusive, acredita que ele existe com a finalidade específica de manutenção das vias públicas. É muito comum as pessoas, quando reclamam do IPVA, associarem diretamente a vias esburacadas. Isso se dá porque o IPVA ele veio substituir a taxa rodoviária única, a TRU, em 1969. Esta sim tinha uma destinação específica de manutenção das vias, mas o IPVA, nessa mudança, não tem essa obrigatoriedade, não é um recurso vinculado em lei. O governante pode utilizar os recursos do IPVA para qualquer outra finalidade, como, por exemplo, uma escola, uma creche, instalar um equipamento social, inclusive também fazer a manutenção das vias públicas, porém não de forma obrigatória. Muita gente defende que esse imposto devia deixar de existir, mas eu sempre ressalto que, mesmo sendo de responsabilidade dos estados, a própria Constituição define que a destinação desses recursos vai para todos os governadores do país e para todos os prefeitos do nosso país também. Por quê? Porque de tudo que nós pagamos do IPVA, 50% vai para o cofre do Estado, para a Secretaria da Fazenda do Estado, e os outros 50% para a Secretaria de Finanças dos municípios, onde o seu veículo é registrado. O meu veículo registrado na cidade do Recife, 50% fica na prefeitura, 50% fica no Estado. E por esse mesmo motivo é que nunca vai acabar. Já imaginou mexer com um imposto que vai diretamente para todos os prefeitos do país e para todos os governadores? Essa é a minha justificativa de que, por mais que a gente vá espernear, nunca esse imposto vai ser extinto. Por ser de responsabilidade dos estados, as alíquotas são definidas por regulamentos, legislação estadual. Eu vou, inclusive, deixar na descrição aqui desse vídeo algumas leis de alguns estados. Eu não consegui de todos os estados, mas já vai ter uma boa noção aí. E por ser um imposto de responsabilidade dos estados, ele define não só a alíquota, mas também possíveis isenções. Há estados que com 10 anos que o veículo completa, ele fica isento do IPVA. Há outros estados que só com 30 anos. A maioria são com 15 anos. Mas, por exemplo, tem também estado como Pernambuco que não há isenção nunca. Sempre se paga uma taxa mínima do IPVA, mas ela sempre será paga independente da idade do veículo. Mas a pergunta que não quer calar é, se são os estados responsáveis pelo IPVA, esse aumento que está acontecendo em 2022 é de responsabilidade direta dos governadores? A resposta é não, mas também é sim. Explico. Quando eu digo que não, é porque nenhum governo estadual aumentou a alíquota. Todas as alíquotas permaneceram assim como em 2021. Só que o que acontece? O nosso imposto ele é calculado pelo valor venal do veículo. Então, na verdade, o que acontece? Se você tem um veículo avaliado pela tabela FIPE, que é algo que eu vou falar melhor daqui a pouquinho, em R$10 mil, e se você paga uma alíquota como no estado de São Paulo, Minas Gerais ou Rio de Janeiro, que é de 4%, significa que você vai pagar R$400 de imposto. Mas se na tabela FIPE ele vale agora em 2022, ao invés de 10 mil, 12 mil, esse IPVA vai subir necessariamente de 400
para 480. Então, neste aspecto, não houve aumento das alíquotas. O que houve foi, sim, uma inflação muito grande que reajustou os valores. Todos esses valores são calculados a partir da tabela FIPE. E, segundo a própria tabela FIPE, houve um reajuste para veículos usados no Brasil de 2021 para 2022 de mais de 30%, e no caso aí de veículos novos, algo em torno de 20%, um pouco menos. Mas aí significa que os governos estaduais estão isentos de qualquer responsabilidade? Evidentemente que não. E a gente tem um exemplo prático. Eu acabei de falar de Minas Gerais, mas foi lá em Minas Gerais que o governador congelou a tabela FIPE de 2021. Então, o governo do estado, no caso de Minas Gerais, desconsiderou a inflação, que reajustou os valores dos veículos e manteve a tabela FIPE do ano anterior. Então, em Minas Gerais, sabe-se exatamente o valor que vai ser pago esse ano, que foi igualmente o valor de 2021. Mas isso não é a única medida. Os governos estaduais, entendendo a problemática que a gente vive e de todo o problema que o país enfrenta, podem dar descontos maiores para pagamento à vista, pode ampliar o parcelamento e dar descontos de pontualidade, por exemplo. Enfim, se a gente for falar que a responsabilidade é direta dos governadores, a gente diz que também é pelo fato de não ter sido, na maioria dos estados, como aqui em Pernambuco, dado nenhum tipo de facilidade para aquelas pessoas que estão com dificuldade nos pagamentos. Uma outra coisa que é muito importante quando se fala em tabela FIPE é que eu não sei aí onde você mora, mas se analisarmos a tabela FIPE para veículos comercializados aqui em Pernambuco, normalmente a comercialização são de valores inferiores àquela que consta na tabela FIPE. O que é que isso significa? Que nós pagamos um percentual de acordo com a tabela FIPE, mas não é o valor real comercializado por esse mesmo veículo na sua localidade. E tem uma informação que em muitos estados é assim também. Logo, a tabela FIPE retrata um valor que não é o real de mercado aplicado. Então, para a gente resumir esse vídeo, a gente falou o quê? Que o IPVA nunca vai ser extinto porque ele impacta diretamente na receita de todas as prefeituras, todos os governos estaduais e no governo do Distrito Federal. Que apesar de ser constitucional, é de fato um imposto injusto, mas que, como ele substituiu a taxa rodoviária única, a extinta TRU, ele não tem destinação específica para a manutenção das vias, podendo o governante utilizar em qualquer outra área do governo. Falamos também que esse aumento substancial dos valores do IPVA para 2022 é culpa da inflação, mas que os estados têm sim responsabilidade, pois existem artifícios que podem ser utilizados, artifícios legais que podem ser utilizados para que não houvesse um impacto tão grande no orçamento das pessoas. Ou seja, está muito difícil para muita gente.